Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o rugby. Vamos estar conhecendo um pouco de sua história, regras e dinâmicas do jogo. Bom, a versão mais aceita hoje em dia a respeito da criação do rugby está relacionada com a jogada irregular de um aluno da Universidade de Cambridge. O nome dele era William Webb Ellis. Certo? Durante aí uma partida de futebol em 1823, ele pegou a bola e saiu correndo, certo? No meio do campo. Lembrando que a Universidade de Cambridge, ela é localizada aí na Inglaterra. No entanto, foi somente em 1880, depois aí, inclusive da morte do autor da jogada, que veio o reconhecimento a respeito da criação do esporte. Durante algum tempo, o rugby foi praticado nas aulas de educação física na Inglaterra, mas ainda sem nenhuma regulamentação unificada. A unificação das regras só teve início aí por volta de 1845. A primeira partida entre países aconteceu em 1871, disputada por Inglaterra e Escócia, sendo aí a Escócia a vitoriosa. O rugby e a chegada dele no Brasil. O esporte chegou no Brasil pouco tempo depois de sua criação, em 1891, a princípio no Rio de Janeiro, com o Clube Brasileiro de Rugby. Em 1895, foi a vez de São Paulo, com o grande incentivo de Charles Miller. Para quem não conhece, Charles Miller ele é conhecido como o pai do futebol brasileiro, porque ele que trouxe tanto o rugby quanto o futebol para o Brasil, certo? Mas somente aí em 1920 é que a modalidade aí começou a aumentar o número de adeptos, aumentando consequentemente a quantidade de equipes e o número de competições realizadas no Brasil. O órgão máximo do esporte no Brasil é a Confederação Brasileira de Rugby, fundada aí em 2010, que é filiada ao World Rugby e ao Comitê Olímpico Brasileiro. Antes da criação da Confederação, existiam aí duas instituições que foram muito importantes para a modalidade no país, que é a União de Rugby do Brasil, que foi fundada em 1963, e a Associação Brasileira de Rugby, fundada em 1972. Regras e dinâmicas do jogo. Bom, o rugby ele é caracterizado pelo contato físico violento, certo? E é um esporte de invasão, cujo objetivo é chegar com a bola na linha de fundo do campo adversário. O número de jogadores, ele depende aí da modalidade de rugby, certo? No qual vamos ter aí 3 tipos de modalidades clássicas. O rugby 15, que são de 15 jogadores por equipe. O rugby league, que é 13 jogadores por equipe. E o rugby 7, que são 7 jogadores por equipe. Lembrando que o rugby 7 é o rugby regulamentado para os Jogos Olímpicos, certo? Ou seja, é o rugby que seria o mais jogado aí, certo? E o segundo dele é o rugby league. Outras variações do rugby é o rugby de toque, o rugby de praia, o subaquático e o rugby de cadeira de rodas. As regras aí em relação ao campo. O campo de rugby, ele tem aí no máximo, campo oficial, né? Tem no máximo 100 metros, certo? De comprimento e 70 de largura, certo? Sendo que desses 100 metros, 22 metros de cada lado, ou seja, 44 metros são a área de in-goal, certo? Vamos ter aqui, diferente do futebol americano, né? Que é dividido em jardas. Nós vamos ter a linha de 22 metros, certo? Que é essa linha aqui, que não é tracejada, ela é dividida aí
em 1, 2, 3, 4, certo? E vamos ter a linha de 10 metros, que é a linha tracejada, certo? Outra coisa aqui que é importante que a gente está observando são as traves, certo? Que é diferente aí, por exemplo, das traves de futebol americano. As traves de rugby, elas formam um H. Já as traves do futebol americano, elas formam um tipo de Y, certo? Bom, como já vimos, o principal objetivo do rugby é chegar com a bola na linha de fundo do campo adversário e para isso, os jogadores têm que se deslocar sem serem obstruídos, certo? Sendo que eles só podem passar a bola para os companheiros que estão na linha de trás ou na mesma linha, ou seja, ao lado, certo? De quem realiza o passe. A bola lá só pode ser jogada para frente por meio de chutes, ok? A derrubada do adversário, ou como é chamado, o tackle, ele só pode ser realizado apenas se o jogador estiver com a bola na mão, certo? Ou seja, você não pode tentar derrubar os jogadores que não têm a posse de bola, ok? E lembrando que a derrubada, né, a ação, ela só é permitida quando é realizada da linha do peito para baixo, certo? Se você empurrar ou derrubar um atleta, um jogador, uma jogadora, e as suas mãos vierem acima do peito, né? Ocorre aí então uma falta. O Scrum. O Scrum ele é utilizado para reiniciar o jogo após uma infração leve, certo? A equipe que não cometeu a infração, ela posiciona a bola pelo lado esquerdo do túnel, formado aí pelos jogadores que com a cabeça abaixada se empurram para recuperar a posse de bola. Esse aqui seria a formação de Scrum, ok? O line out é cobrada quando a bola sai pela lateral do campo. Os jogadores devem fazer 2 filas paralelas e a bola deve ser lançada para elas, certo? Tanto, no caso aí seriam aí as duas equipes. E para disputar a posse de bola, as equipes elas podem elevar aí algum atleta formando aí um elevador. No caso aqui, um exemplozinho aqui, né, as duas equipes disputando aí o line out. Em relação à pontuação, certo? A gente tem o try, que é a pontuação máxima, né? Que para realizar o jogador precisa passar a linha do in-goal, ou seja, a linha dos Hs da equipe adversária e encostar a bola no chão, certo? Vale aí 5 pontos. Nós vamos ter também a conversão, que após um try, o jogador ele deve chutar a bola que fica sobre um apoio com a intenção de fazê-la passar entre os postes, ou seja, entre o H adversário, e vale 2 pontos. Nós temos também a penalidade, que ocorre quando alguém da equipe sofre uma falta grave. E o jogador do time que sofreu a penalidade deve chutar a bola como uma conversão, certo? E aí ele vai valer 3 pontos. Também temos o drop goal, que é o chute que pode ser realizado em qualquer momento da partida. A bola deve principalmente quicar no chão e passar entre os postes. E vale aí 3 pontos, certo? Bom, gente,
A partir de agora, eu trouxe aí 3 vídeos para vocês. Um que fala um pouco sobre as regras e dinâmicas do jogo. O outro vídeo é um jogo em si. E o outro fala aí um pouco sobre o apartheid, certo? A relação do rugby com o apartheid. Os 2 últimos vídeos, eles vão ser passados separadamente daqui, ok? Nós vamos lá para o primeiro vídeo. O Rugby Union é um esporte jogado por 30 jogadores, 15 de cada lado, ao longo de 2 tempos de 40 minutos. O objetivo é marcar um try, apoiando a bola no chão na área de try do oponente. A bola é carregada e passada. Enquanto a bola pode ser chutada para frente com as mãos, ela só pode ser passada para trás. Em 1883, um escocês teve a ideia inspiradora do Sevens, ou Rugby Seven a Side, que agora é um esporte olímpico jogado por homens e mulheres, garotos e garotas por todo o mundo. No Sevens, cada time tem 7 jogadores, 3 forwards e 4 backs. A pontuação é a mesma, 5 pontos para o try, 2 para a conversão e 3 para os chutes de penal ou de drop goal. Mas, ao contrário de jogarem em 2 tempos de 40 minutos, há somente 2 tempos de 7 minutos, com apenas 2 minutos de intervalo. Isso significa vários jogos em um mesmo dia. Então, ainda hoje, mais de 100 anos depois do Seven ser inventado, a lógica é a mesma. Menos atletas e menos tempo no relógio significam um jogo mais rápido, com ação sem parar no campo e entretenimento apaixonante para os torcedores. E aqui está a real mudança no jogo. Mesmo com a metade dos atletas, o campo tem o mesmo tamanho. Assim, há mais espaço, mais correria e muito mais pontos. Para os atletas, isso significa treinamento redobrado e condicionamento físico sobre-humano. Mas eles nem ligam, porque todos eles têm o necessário para serem atletas olímpicos e o sonho de um dia competirem por medalhas. Fácil de entender, divertido de se jogar e empolgante de se assistir no estádio, em casa ou em qualquer lugar. O Rugby Sevens é garantia de diversão. Aqui vai ter uma partida que eu vou estar passando para vocês posteriormente, certo? E a relação aí que vamos falar aqui sobre história e educação física, Mandela, apartheid e rugby, certo? Então, esperem aí os próximos vídeos.